Olá pessoal, eu sou Jennifer e esse é o canal Em Debate, Gênero e Relações Internacionais. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as vertentes do feminismo. Isso mesmo, não existe uma teoria feminista, mas existem diferentes campos teóricos, diferentes visões que vão tratar justamente sobre as causas, fatores e como realizar o processo de mudança dessa opressão, né, que ocorre com relação às mulheres dentro da sociedade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar. Bom, antes de falar um pouquinho sobre a questão das vertentes, eu queria deixar claro, né, que o feminismo, ele é essa busca por parte das mulheres de tentar trazer, né, e atingir direitos iguais, sociais, políticos, culturais dentro da sociedade. Ou seja, tentar, né, eliminar esse processo de opressão e de inferiorização. Então, basicamente, apesar das diferenças dessas vertentes, isso é algo em comum, né, dentro desse debate. E aí também é importante deixar claro que isso não é um reflexo de influência que as mulheres estão impactadas por interesses de movimentos políticos. Gente, né, o feminismo, ele é algo que vem sido lá, né, trazido e discutido por parte de uma organização, né, coletiva entre as mulheres desde a Revolução Francesa, que é justamente as mulheres identificarem, né, coisas que estavam oprimindo, como, por exemplo, a ausência de uma educação de qualidade, a ausência, por exemplo, de a possibilidade de herança, propriedade privada. Então, até os dias de hoje, né, a gente verifica essas diferenças, né, dentro da nossa sociedade, mesmo no século XXI. Então, se você defende que a mulher é importante que não haja violência contra a mulher, seja qualquer forma de violência, né, psicológica, emocional, física, se você defende que a mulher é importante que ela exerça, né, um cargo de liderança dentro da sociedade, que ela ganhe a mesma coisa que o homem no trabalho, que haja uma representação política por parte das mulheres. Por exemplo, a gente acabou de passar por um processo de eleições para prefeitura e vereadores, e poucas mulheres foram eleitas. Então isso ainda é muito problemático. Então, se você defende que isso não deveria acontecer, você é feminista. Então isso é importante, né, deixar claro aí para vocês. Bom, sobre as vertentes, acho que é importante falar que eu vou trazer para vocês primeiro as contribuições da sociologia, né, que são contribuições um pouco mais antigas, e depois falar para vocês sobre as contribuições dentro das relações internacionais, que é bem mais recente. Dentro da sociologia, a primeira vertente que aparece é a perspectiva ou a vertente liberal. A vertente liberal, ela nasce justamente naquela discussão no momento ali da Revolução Francesa, onde já as mulheres tiveram uma participação, né, significativa dentro, né, desse movimento, para justamente alterar, né, a questão política na França, e aí fazer com que houvesse então uma maior liberdade dos indivíduos e uma maior participação política. Só que, no entanto, apesar delas participarem da Revolução Francesa nessa luta, elas não tiveram direitos, apesar da questão, né, da mudança para uma república. E aí então há né, as organizações por parte delas nessa busca, né, para tentar atingir esses direitos. Então, a perspectiva liberal, ela é uma perspectiva que tenta trazer justamente essa igualdade a partir de vias institucionais, ou seja, a partir de legislações, ou seja, boa parte dessas opressões que acontecem com relação às mulheres, a vertente defende, né, e acredita que é por causa do Estado, ou seja, por uma ausência de legislações, né, por ausência de políticas que possam garantir, né, essa defesa e essa proteção por parte das mulheres. Então, o que acontece? Essa vertente vai defender, né, que as mulheres lutem por exemplo, a garantia, né, por parte de legislações, por uma educação de qualidade,
por uma questão relacionada ao direito ao voto, entre outras questões, né? Ou seja, tudo por vias institucionais. Então, o grande foco da perspectiva liberal é essa. E também defende muito a questão da liberdade das mulheres, né? A liberdade por parte das mulheres em ter, né, liberdade sobre o seu corpo, direito ao trabalho, né, entre outras questões, também muito a questão sobre a questão do direito ao aborto ou não, né? Então, a questão do aborto, que é algo que faz parte, né, do corpo da mulher, e isso também entra dentro dessa discussão liberal pelo fato de que o corpo é algo que faz parte, né, da mulher, ou seja, a mulher teria o direito de escolher isso ou não. Então, a perspectiva liberal ela vai tentar trazer essas discussões. E, basicamente, existe, claro, né, muitas críticas sobre essa vertente nos dias de hoje, pelo fato que essa vertente ela não foca, por exemplo, né, as diferenças, né, entre as mulheres, não foca as desigualdades, mudanças de desigualdades, as diferenças, né, de classes sociais, alguns fatores, né, do próprio capitalismo sobre, né, a sociedade. Então, de uma certa forma, ela é uma perspectiva, né, que existe até hoje, mas ela ainda sofre de várias críticas por essa visão mais, assim, digamos assim, institucional, né? Focar de que a partir do que o Estado cria uma legislação, né, isso tá então resolvido, então beleza, né, não vai existir mais opressão com relação às mulheres. E a gente sabe que por mais que se tenha várias legislações, as opressões ainda acontecem. Bom, a outra vertente dentro da sociologia é a vertente socialista, ou também chamada de marxista. Essa vertente ela surge justamente de críticas às vertentes, à vertente liberal. E basicamente a vertente socialista ou marxista ela foca na questão, né, econômica, ou seja, o capitalismo, de como esses aspectos materiais, né, as questões econômicas fazem com que ocorra essa opressão, né, da mulher dentro da sociedade. Ou seja, basicamente, né, eu acho até uma perspectiva interessante, porque vai trazer justamente de que dentro da sociedade existe uma divisão social do trabalho e que o homem vai tendo uma maior valorização, né, econômica dentro desse trabalho que é feito dentro da sociedade, e aí isso vai acontecendo essas opressões até os dias de hoje. Então, basicamente, né, se a gente pensar aí um pouco mais histórico, né, a gente fala até que as primeiras divisões sociais do trabalho lá na sociedade mais, né, primitiva, onde os homens iam para caça e as mulheres ficavam responsáveis a cuidar da família, das crianças, dos idosos, enfim. Qual era o trabalho que se tinha maior valorização? O homem, pelo fato de ele trazer o alimento. Depois a gente vai falando que até mesmo com o desenvolvimento da agricultura, que foi algo que foi feito por parte das mulheres, o homem passa a ter, biologicamente, o homem tendo mais força, né, consegue então, né, ter uma maior valorização de ficar, né, ser mais produtivo nesse trabalho, e aí novamente uma divisão social do trabalho. E aí depois, num contexto mais aí, né, moderno, novamente as mulheres sendo responsáveis pela casa, por cuidar da família e o homem podendo sair, né, do espaço doméstico e trabalhar fora. Então, novamente, uma valorização maior com relação ao trabalho do homem. Então, basicamente seria, né, esse foco e tentar então alterar, né, isso que acontece. Nos dias de hoje, né, a gente vê, por exemplo, o debate dentro dessa vertente de defender, por exemplo, né, uma valorização com relação ao trabalho doméstico, né, de que haja realmente uma valorização, porque isso é um dos fatores também que causa, né, esse processo de inferiorização. Não só isso, né, também uma busca por uma maior divisão, né, de funções dentro da própria família, né, não pensar de que, porque o homem homem, então ele vai trabalhar fora, então ele fica responsável só por coisas,
né, mais focadas ao trabalho, a questão mais técnica, e aí as questões da casa, cuidar dos filhos, lavar a roupa, lavar, né, a louça, ou pensar, né, em outras tarefas domésticas o homem não fazer. Então também essa vertente vai dizer, tipo, não, as tarefas devem ser divididas de forma igual, seja homem ou mulher, todos devem fazer as mesmas funções, as mesmas, né, atividades, e não existir essas diferenciações dentro da sociedade, porque começa tudo dentro da família. Então, basicamente é isso. Uma outra vertente ainda dentro da sociologia, que provavelmente vocês também devem ter escutado, é a vertente chamada de radical. Essa vertente, né, ela foca, na verdade, sobre a questão das alterações das estruturas dentro da sociedade, ou seja, sobre esses papéis atribuídos ao gênero. Então, por isso até que se chama-se radical, pelo fato que traz a ideia, né, sobre essa crítica fortíssima sobre o patriarcado. Então, ela vai um pouco mais a fundo sobre esse debate, sobre essas causas dessa opressão, né, com relação às mulheres. Então, basicamente, né, ela vai criticar de que esses papéis atribuídos à mulher, né, que são diferentes com relação aos papéis sociais, com relação ao homem, isso na verdade não deveria acontecer. Então essa vertente ela vai identificar assim que existe diferenças biológicas entre os homens e as mulheres, mas no entanto esses papéis de gênero trazem aí condutas e pensamentos diferentes. Então que a mulher ela deveria usar rosa porque ela é mulher, o homem não deveria usar rosa, deveria só usar azul. Porque a mulher é mais emotiva, mais fraca, né? Que não poderia exercer uma profissão de liderança, porque não teria capacidade, de não ter direitos, né? A ter um contexto, né? De liderança política. Ou, por exemplo, também o que a gente escuta muito, né? E a mulher aconteceu lá um contexto de estupro. E por que ela estava sozinha, né? Lá naquele horário? Porque ela estava vestindo uma roupa, né, que não deveria estar sendo usada. Então isso também é um retrato de uma sociedade machista e patriarcal, né? Ou seja, não existe razão para que ocorra o estupro, né? Então, basicamente, ela vai, né, num contexto mais a fundo dentro da sociedade, de trazer justamente esse debate, né, sobre esses papéis quanto ao gênero e tentar combater, na verdade, né, essa questão de não existir as diferenças entre os gêneros. Basicamente, eu já até tratei sobre isso num outro vídeo. O gênero, ele é diferente do contexto biológico. O gênero dentro do feminismo é trazer justamente essas construções sociais que são passadas de geração para geração. Então, justamente, essa vertente tenta desconstruir isso. Como já acontece nos dias de hoje, né, essas mudanças, mas ainda está longe de realmente acontecer, né, de fato, todo esse contexto dessa ausência, né, do patriarcado dentro da sociedade. Mas a luta é justamente tentar alterar isso. É claro que dentro dessa vertente, né, existe, né, também um movimento um pouco mais radical, digamos assim, de tentar trazer a ideia, né, de combater totalmente o patriarcado e trazer justamente, né, uma vinda, né, da influência, né, das questões mais do matriarcado, digamos assim, dentro da sociedade e de defender, por exemplo, essa lógica. Só que a vertente, né, ela vai ter dentro, né, esse contexto, sim. Mas de forma geral, a vertente, né, radical é justamente mais essa questão, né, sobre essas estruturas, né, de existir essas mudanças estruturais, justamente porque o patriarcado é o que causa, na verdade, né, essas opressões. Mas não é trazer de que as mulheres vão dominar, né, que devem dominar a sociedade. Aquilo que eu falo para vocês é justamente a ideia de que haja uma igualdade dentro da sociedade, né? E o fator da vertente radical é justamente dizer que as causas dessa opressão e dessa inferiorização
é o patriarcado, né? E esses papéis, né, quanto ao gênero que acontecem ao longo do tempo, né, que é passado de geração para geração. A outra vertente também super importante, que eu acho que talvez as que mais está sendo aí trazida, né, nesse debate, e é uma vertente que, para mim, né, é algo que eu me aproximo bastante, é a interseccional. A interseccional, ela traz justamente de que além desses papéis, né, sociais quanto ao gênero, que vão trazer essas opressões, também insere as diferenças entre classe, raça, né, contexto cultural. Então, assim, é uma crítica a dizer que os problemas, eles não são universais, que o problema, né, da busca e do debate das mulheres brancas vão ser diferentes das buscas e do debate das mulheres negras, e também vai ser diferente das mulheres agrárias, das mulheres indígenas, ou seja, trazer justamente sobre esse debate essas especificidades, ou seja, esse diálogo, essa união, esse debate, e ver justamente essas diferenças e se unir, né, para justamente identificar que vai existir, né, formas diferentes de opressão com relação, né, a essas diferenças como eu mesmo falei para vocês. Ou seja, né, diferenças entre classes sociais, raças, culturas. Então, por exemplo, isso insere muito aquele debate, né, de que as mulheres ocidentais colocavam, né, de que o grande problema no Oriente Médio por parte das mulheres é que elas usavam o véu. E aí elas, né, as mulheres no Oriente Médio, né, falam, opa, o nosso problema não é a questão do véu. Nós temos, né, e defendemos, e a nossa, né, busca é por outras questões. A defender, por exemplo, a questão, né, da violência doméstica, do excessivo patriarcado dentro da sociedade, da ausência da possibilidade das mulheres poderem, né, estudar ou trabalhar, ou seja, né, é justamente a gente verificar essas especificidades, ou seja, as diferenças, né, dentro desse debate do feminismo. Então, basicamente, né, são essas principais vertentes dentro da sociologia. Já dentro das relações internacionais, esse debate ele é muito recente. Esse debate, na verdade, ele vai ganhar força ali por volta dos anos 80, né? Que começa a se discutir e aí se perguntar onde estão as mulheres na política internacional? Aonde elas estão, né? Elas estão ali presentes? Elas estavam, mas com pouca, né, impacto ou com pouca liderança política. Então, dentro das relações internacionais, começa a se perceber isso, mas, na verdade, a força, né, dessas discussões mais teóricas acontece pós-Guerra Fria. A gente fala ali num contexto mais metodológico dentro das relações internacionais, que vai vir um debate mais ontológico, né? Ou seja, o que compõe, né, essas discussões dentro das relações internacionais. E uma questão mais interpretativa, né? Não vai ser mais um debate empírico, calcular dados, coletar dados e analisar esses dados. O que vai ser trazido é justamente esse debate, né, interpretativo, subjetivo, ou seja, a subjetividade. Então, na verdade, todas essas discussões que já estavam acontecendo dentro da sociologia vão também contribuir, sim, para esse debate ser inserido também dentro desse campo, né, acadêmico das relações internacionais. E aí, basicamente, tem sim a vertente liberal, né, dentro das relações internacionais, que é principalmente a gente pensar na ONU, né, dentro das estruturas internacionais, de criar convenções, né, para que haja, então, né, políticas internacionais para que os estados cumpram e aí, então, né, haja, né, essa redução, né, essa igualdade entre os homens e as mulheres. Então, a vertente liberal também tem, né, essa discussão dentro das relações internacionais. Mas as vertentes que são mais modernas são as vertentes, né, com o impacto da sociologia, que é a vertente construtivista. A vertente construtivista ela vai trazer justamente essa ideia de focar na questão da identidade, nessa questão da linguagem e justamente identificar, né, que todo esse processo de construção da política social
vai também existir uma opressão, né, por parte, né, dessa ausência das mulheres dentro dessas discussões e dentro dessa participação dentro da política internacional. Então, né, o construtivismo, ele é uma visão aí, né, que tenta falar de que o foco é tentar perceber o que constrói essa política internacional, o que está por trás dessa política internacional. E aí verificar aonde está, né, as mulheres dentro dessa política internacional e aí tentar identificar essas relações de poder dentro da política internacional. Uma outra vertente também super importante dentro das relações internacionais é a teoria crítica, que na verdade ela vem, né, de um pouco de uma influência da vertente socialista, mas que ela tenta trazer uma visão um pouco mais abrangente dentro das relações internacionais sobre esse debate, né? Que é justamente verificar de forma histórica as questões, né, os processos que têm gerado essas desigualdades entre o homem e a mulher. E não só isso também, né? Tentar verificar, né, essas formas, essas diferentes formas de opressão, né, que acabam acontecendo, ou seja, que são estruturadas dentro desse processo histórico, e tentar verificar, né, uma mudança dessas instituições, desse processo que é institucionalizado ao longo do tempo, e aí tentar buscar um processo emancipatório, ou seja, alterar isso dentro da sociedade. Então, a teoria crítica, ela descende todo aquele debate, né, que acontece ali por volta dos anos 20, que vai focar muito, né, na priorização da emancipação através da educação, né, de uma forma mais crítica, de tentar alterar esse processo de alienação. E aí esse debate é trazido dentro das relações internacionais, de verificar, né, dentro dessas relações, né, entre as nações, de como acontece, né, a partir da história, esses processos de opressão e tentar fazer o processo de emancipação através dessas identificações aí do que está acontecendo dentro da sociedade. Uma outra também vertente importante, né, dentro das relações internacionais é a vertente pós-moderna. Ela descende muito do debate e das contribuições do Michel Foucault. E dentro do contexto do feminismo, é justamente analisar, né, que essa opressão, ou seja, essas diferenças, né, dentro da sociedade entre o homem e a mulher, ela é institucionalizada. Ou seja, que acontece uma dicotomia entre o homem e a mulher. Então, é uma relação de poder diferente entre o homem e a mulher, aonde o homem, né, a partir do seu discurso, por parte dessa valorização, né, ele passa a exercer esse processo de dominação, né? Ou seja, um contexto de ele é, ou seja, o dominante. E aí então trazendo, né, justamente através do discurso, através, né, de todas essas questões sociais, né, o processo de inferiorização, de opressão dentro da sociedade, ou seja, basicamente essas relações de poder, né, que estão aí de forma muito subjetiva dentro da sociedade. Eu acho interessante porque existe uma frase, né, do Pierre Bourdieu que ele fala, né, que o discurso parece ser neutro, parece ser fraco, mas toda essa questão da linguagem, do discurso, que vai trazendo essas relações de poder, né, elas são extremamente fortes dentro da sociedade. Então, basicamente, a visão pós-moderna é identificar justamente isso, que está por trás dessas relações, dessa dicotomia dentro da sociedade. E por fim, mas não menos importante, a vertente pós-colonialista. A vertente pós-colonialista é uma vertente que eu gosto bastante, que eu tenho me aproximado bastante das minhas pesquisas, e basicamente, de forma geral, o pós-colonialismo ele traz justamente o debate, né, e a crítica do silenciamento que acontece ao longo do tempo, principalmente de povos subalternos, de povos que foram silenciados, e aí a gente insere justamente o silenciamento que tem acontecido ao longo do tempo por parte, né, das mulheres no contexto aí, né, geral dentro da nossa sociedade, mas como no contexto internacional. Esse debate ele vai ser trazido, né, pela Gayatri Spivak, que é uma autora indiana, que publica a obra Pode os Povos Subalternos Falar? Então, basicamente, essa obra relata um pouco da crítica, de que eles vão estar trazendo um resgate sobre a história da Índia,
E quando eles vão trazendo sobre esse resgate, eles vão perceber que a história da Índia estava sendo contada pelo dominador, ou seja, por teóricos e historiadores britânicos. Então, né, vai ser defendido que a história da Índia deveria ser contada pela própria população indiana, que foi silenciada, né, que foi aí apagada ao longo do tempo. E aí, quando a gente traz, então, esse debate para, né, o contexto do feminismo, é justamente trazer justamente isso, que as mulheres, né, elas foram silenciadas ao longo do tempo e que esse debate do feminismo, ele não é um debate que poderia ser visto como algo universal. Então, a visão pós-colonialista, ela traz muito do resgate da vertente interseccional, que a gente falou ali dentro da sociologia, justamente de entender, né, essas diferentes visões desse silenciamento, né, das mulheres, principalmente dessas populações do sul, ou seja, dos países que são dominados, né, e que têm sofrido até os dias de hoje por um processo de colonização, né, subjetiva, indireta, que ainda existe, né? E querendo ou não, isso acontece ainda de forma cultural, né? E dentro das discussões com relação às opressões com relação às mulheres. Então, basicamente, né, essa vertente traz a ideia que vai existir as diferentes visões, as especificidades. Não existe uma discussão universal, né? Existem diferentes discussões das mulheres do Oriente Médio, das mulheres que estão lá, né, na Ásia, na África, na América Latina e por aí vai. Então é muito interessante, né, essa perspectiva, e é uma perspectiva que eu acho aí, né, a que mais traz aí, né, essa abrangência, né, dentro do debate das relações internacionais, de não só perceber o caráter interpretativo, porque isso também está dentro dessa vertente, de identificar essas diferenças com relação aos papéis de gênero, mas inserir justamente esse debate, né, e esse diálogo dentro dessas especificidades. Só que é claro que essa perspectiva ela vai trabalhar justamente por causa justamente, né, desse silenciamento com relação às discussões dos países do Sul. Então, ela traz justamente, né, essa visão mais crítica sobre esse processo de dominação que ainda acontece dentro do saber, dentro das discussões sobre a questão do gênero, né, entre outros fatores aí, né, que a gente consegue perceber, né, esse processo aí de colonização indireta dentro das discussões econômicas e aí por aí vai. Então, basicamente seria isso. Então, de forma bem sucinta, eu trouxe aí para vocês um pouco, né, sobre essas contribuições do feminismo. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.